Olha, nós voltamos a falar sobre a pandemia no Brasil. Ainda, inclusive, o assunto, a variante indiana e as ações que estão sendo feitas para conter a doença. A gente conversa agora com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Doutor Jean está conosco já para falar sobre esse assunto, por telefone, não é que ele vai falar conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Jean Gorenstein. É um prazer tê-lo aqui, muito embora seja um momento ainda de bastante dificuldade, não é? Sem dúvida, eu agradeço o convite, é um prazer sempre estar com vocês e trazer as informações em relação à pandemia no nosso estado. Doutor Jean, nós temos uma preocupação, acho que essa é a palavra, relativa à nova cepa, né? Nós acabamos de falar do tripulante daquele navio que está no norte do país, que teve que ser entubado, uma situação um pouco mais grave. Que análise nós podemos fazer aqui desta situação, o que o governo estadual está fazendo, até porque o estado de São Paulo é o maior, né, o maior estado da nação, a população é muito grande, nós temos praticamente aqui o trabalho de um país, não é, doutor? Sem dúvida alguma, essa é uma grande preocupação, uma vez que a própria Organização Mundial de Saúde titulou essa como sendo uma das variantes que nós devemos tomar cuidado no ponto de vista epidemiológico, ou seja, maior risco de transmissão de pessoa a pessoa. Não existe uma referência obrigatoriamente voltada à gravidade, mas é óbvio que uma transmissão maior dentro de uma população bastante comprometida em termos de número, maior a chance de nós termos casos graves, como é esse mesmo que se mostra lá na região no Maranhão. Então, todas as atenções acabam sendo estabelecidas no sentido de se fazer com que todas as entradas, sejam das pessoas que estejam vindo da Índia, da África ou do próprio Reino Unido, tenham a sua importância de terem um rastreio, um impedimento de voos. Tudo isso é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em concomitância, em conjunto com o governo federal. Mas o estado de São Paulo, especialmente o município de São Paulo e o município de Guarulhos, em razão de nós termos o próprio aeroporto internacional como uma grande entrada de pessoas que venham de fora, merece toda a atenção. Atenção no sentido de realização de testagem, identificação daqueles que venham dessa região, dessas regiões, desses voos internacionais, e a identificação de pacientes sintomáticos, porque dessa forma nós já conseguimos fazer uma obstrução no acesso dessas pessoas no nosso estado e, claro, como disse, do nosso país, uma vez que aqui acaba sendo uma grande porta de entrada do nosso Brasil. Secretário, bom dia. Antes mesmo, do surgimento dessa variante indiana, já havia o receio de uma terceira onda da Covid-19. Como que o estado de São Paulo está preparado para essa suposta terceira onda em relação a insumos, aquele kit intubação, também em relação a leitos? O que nós temos que entender que a nossa população tem que manter todos os cuidados. Mesmo que eu tenha uma variante nova, presente, se eu tenho a nossa população respeitando normas e ritos sanitários, distanciamento, evitando aglomerações, fazendo a utilização do uso de máscara, nós não teríamos problema. Nós temos um outro aspecto aí, que é um aspecto muito importante, que é a progressão da vacinação. Isso, o estado de São Paulo hoje tem 21% da sua população adulta recebendo essa vacina. E especialmente aqueles que são pacientes de risco de desenvolver formas graves, como idosos, pacientes que são pacientes portadores de comorbidades, são esses que acabam ocupando, na sua grande maioria, por volta de 70% a 74%, os nossos leitos de unidade de terapia intensiva, e 77% deles, infelizmente, morrem em decorrência à gravidade. Então, nós temos ainda a população, na sua maioria,
seguindo o regramento da utilização das máscaras e toda a parte sanitária. Por outro lado, uma progressão da vacinação, imunizando aqueles que são mais vulneráveis. E por terceiro, nós já temos a questão relacionada à cepa indiana, que tem resposta a vacinas como da Astra, como da Pfizer. Não existe ainda o retorno do estudo que está sendo feito pelo Butantan para a Coronavac, e nós vamos aguardar esse resultado. Mas tudo isso faz com que esse olhar seja um olhar de atenção, mas diferente daqueles que nós tínhamos logo no início de fevereiro, quando o número de casos pela cepa P1 acabou aparecendo. Mas é óbvio que nós fizemos uma determinação para que aqueles mais de 14 mil leitos de unidade de terapia intensiva sejam mantidos, que todas as estratégias hospitalares de insumos, nós estamos essa semana consolidando uma compra de mais de 9 milhões de medicamentos voltados ao kit intubação. Então, dessa forma, temos a condição de acolher não só os nossos hospitais estaduais, mas também ajudar e acolher os municípios, como nós estamos fazendo desde que as medidas administrativas do Ministério fizeram com que todos esses produtos fossem destinados ao Ministério e não aos estados. Essa compra, como disse, será uma compra internacional, para que dê segurança nos nossos atendimentos. Nos preocupamos muito na questão relacionada ao oxigênio. E era uma preocupação do governador do estado de São Paulo, João Dória, para que nenhum paciente ficasse desassistido. Então, dessa maneira, não só aumentamos o número de cilindros e melhoramos a logística, principalmente para aqueles municípios com menos de 10 mil habitantes, que eram eles que dependiam de cilindros de oxigênio e de uma logística dos caminhões levarem o cilindro cheio, buscarem o cilindro vazio e retornarem novamente, uma vez que a demanda era muito alta. Nós também resolvemos, junto com a iniciativa privada, tanto com a Ambev, quanto para grupos como a Ultragás, Copagás, distribuindo esses gases medicinais para esses municípios que eram mais vulneráveis. Então, criamos uma logística e uma estratégia diferente daquela que foi tomada por grande parte dos estados, para não dizer por todos os outros estados. Então, estamos ainda atentos, estamos vigilantes, e é isso que faz com que o respeito que nós temos à vida e à saúde seja consolidado. Agora, secretário, eu gostaria também de ouvir uma palavra do senhor a respeito da vacinação contra a gripe, não é? Nós sabemos da importância dessa vacinação, mas que está com níveis abaixo do esperado. Eu gostaria que o senhor fizesse um chamamento público e dissesse da importância do comparecimento das pessoas. Você tocou num assunto extremamente importante, que tem sido banalizado. Nós temos a gripe que sempre teve as suas campanhas com uma aderência muito grande. No ano passado nós tivemos uma aderência ainda maior, mas infelizmente hoje parece que as pessoas só olham a vacina da Covid. É claro que é uma vacina extremamente importante, mas a gripe também o é. É uma vacina que tem a proteção contra 3 tipos diferentes de vírus que causam gripe, que é um deles o H1N1, que é do influenza A, e 2 vírus da influenza B. É uma vacina absolutamente segura, produzida pelo Instituto Butantan e que tem como objetivo impactar no número de casos graves que também levam à internação nas unidades de terapia intensiva e matam em decorrência do seu comprometimento, especialmente em mulheres grávidas. E essa importância, a mulher grávida que toma essa vacina, ela passa para o seu bebezinho os anticorpos e ele nasce protegido, porque só pode tomar a vacina a partir de 6 meses, com 6 meses de idade, quando ele nascer. E nesse período, eu também mantenho os anticorpos protegendo o bebezinho. Os idosos, professores, tanto público quanto privados, os profissionais de segurança, os profissionais da saúde, e o que muito nos chateia é que nós, como profissionais da área da saúde, devemos dar o exemplo, e nós estamos com
38% dos profissionais da área da saúde tendo tomado a vacina. Isso realmente faz com que, se nós que sabemos o quanto isso é importante não o fazemos, isso acaba também sinalizando a não importância para a população. Então é importante que as pessoas assim o façam, tomem a vacina. Aqueles que tomaram a vacina para a Covid o farão após 15 dias, poderão tomar a vacina 15 dias após terem tomado a vacina do Covid, e aqueles que já receberam a vacina do Covid podem receber a vacina da gripe em 15 dias subsequentes. Secretário, e sobre o soro que está sendo produzido pelo Instituto Butantan, fala mais para a gente, em que pé está o encaminhamento, quando que vai estar disponível no mercado, como que pode ser utilizado? O soro, ele é algo extremamente interessante, só para a gente entender o que existe, e já existem alguns protocolos que usam soros de pacientes que tiveram já o Covid. O que é um soro? O soro é a parte líquida do sangue, onde existem os anticorpos. São proteínas que produzem o seu efeito inibindo a ação do vírus. O Instituto Butantan está fazendo com uma tecnologia a produção de uma alta carga de anticorpos, portanto, ele já vem pronto, por isso é um soro anti-Covid, é que nem os soros que a gente usa para tratamento de algumas doenças em específico, para neutralizar as próprias partículas de outros agentes, e aqui estaria voltado para o Covid, e nós estamos aguardando apenas o término das avaliações que estão sendo feitas pela Anvisa para a utilização de humanos. Existem já algumas cidades que estão fazendo essa testagem, entre elas o próprio município de Santos, que está fazendo parte desses trabalhos, no sentido de que assim que houver a liberação da utilização emergencial desse produto, vai ser algo que vai nos ajudar. Qual é a importância de nós já termos o soro? Principalmente naqueles pacientes que são pacientes que têm uma diminuição da sua imunidade, por exemplo, idosos. A gente sabe que os idosos já por si só têm uma diminuição da sua imunidade pelo próprio envelhecimento. Mulheres grávidas ou pessoas que estejam fazendo tratamentos para câncer ou pacientes que tomem corticoide em altas doses, eles mantêm uma quantidade de vírus muito alta e a produção das células de defesa deles muito baixa. Então, são essas pessoas que acabam se beneficiando com esse produto, que é terapêutico, que é uma proteção bastante importante, diminuindo, como disse, a quantidade de vírus circulando e a própria gravidade de doença. Gostaria muito de agradecer ao senhor, Dr. Jean Gorenstein, secretário de Estado da Saúde, pelas palavras aqui na Jovem Pan. Volte sempre para informar aqui ao nosso público. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e continuemos nos cuidando. Estamos vencendo e continuaremos a vencer. 10 horas.